Como ministrar libertação. Doris Wagner. Capítulo 2. O cristão pode ficar possuído pelo demônio? O cristão pode ficar possuído pelo demônio? Essa é uma pergunta com a qual travei muitas lutas no passado. Na verdade, houve um tempo na igreja quando realmente ensinamos que os cristãos não podiam ter demônios. Já preguei longos sermões expondo o fato de que os cristãos poderiam se sentir oprimidos, regredir, desviar-se, ficar obsessivos e ser impedidos de fazer algo, mas jamais possuídos. Acreditamos que o demônio poderia ficar sobre o cristão, oprimindo, mas jamais dentro dele, ou seja, habitando nele. A questão principal que não conseguia conciliar, e o maior argumento utilizado por muitas pessoas hoje em dia, era como Jesus e o Espírito Santo poderiam viver dentro do corpo de alguém junto com os demônios. Teologia versus experiência. Começamos a enfrentar um problema real. Passamos a ser confrontados por pessoas que sabíamos ter nascido de novo. Cristãos cheios do Espírito que, quando recebiam nossa oração, começavam a manifestar demônios. Nossa experiência não se alinhava com a nossa teologia. Descobrimos que Deus, muitas vezes, antes de levar a pessoa a mudar sua teologia, faz com que ela tenha algumas experiências que a levem a reavaliar seus ensinamentos e sua doutrina. Tivemos de nos defrontar com o seguinte fato: ou nossa experiência estava errada, ou nossa doutrina estava errada. Entretanto, não poderíamos questionar nossa experiência, pois sabíamos o que estávamos vendo. Tínhamos de questionar nossa teologia. Muitas pessoas que aprenderam não ser possível alguém ter o Espírito Santo e um demônio habitando ao mesmo tempo dentro de si, tiveram de reavaliar tal ensinamento, porque as experiências da vida real não sustentavam essa doutrina. Começamos a ver que, na Bíblia, Jesus disse a seus discípulos para expulsar os demônios, para fora de alguém, não de perto de alguém. No versículo em Mateus 10, 8, Marcos 3,15, 16, 17, para que algo saia, primeiro é preciso que esteja dentro. De qualquer modo, precisamos resolver a questão de como uma pessoa pode ter Jesus e mesmo estar cheio do Espírito Santo, e contudo precisar de libertação. Finalmente chegamos à conclusão de que nossa interpretação da Bíblia estava totalmente errada. Jenny B. Moody, em seu excelente manual para a libertação, cita Ernest B. Hockstedt. A experiência, é claro, não é a base para a interpretação da Bíblia. No entanto, se experiências consistentes contrapõem-se a uma interpretação, a pessoa que busca a verdade com zelo sai em busca da razão dessa aparente contradição. Essa pessoa deve dispor-se a estudar novamente sua interpretação com orientação do Espírito Santo e estar preparada a fazer quaisquer correções necessárias em sua crença, para que haja plena concordância com os fatos conforme eles se apresentam. Moody, fundamentando nas Escrituras e nas experiências, conclui que os cristãos, até mesmo os que jamais participaram do ocultismo, podem ser oprimidos e possuídos por espíritos malignos. Certa vez tive uma discussão com um ministro que disse que jamais orara para que as pessoas de sua igreja fossem libertas, pois de acordo com Colossenses 1,13, já somos libertos. Eu lhe disse: tudo bem, então é melhor você não formar outra fila de pessoas para oração com imposição de mãos sobre os doentes, pois a Bíblia também afirma que pelas suas feridas fomos curados. Se fomos curados, por que você oraria pelos doentes? Ele jamais pensara no assunto dessa forma. Vejam bem, biblicamente, já fomos curados. No entanto, na realidade, ainda precisamos ministrar aos cristãos que estão fisicamente doentes. Se as Escrituras dizem que fomos curados, mas continuam encontrando cristãos doentes, então ou essas pessoas ainda não foram salvas, ou minha visão das Escrituras tem de ser interpretada com base no fato de que, embora sejamos, de forma legítima, curados pelas feridas de Jesus, isso não quer automaticamente dizer que todo cristão jamais ficará doente. Algumas vezes devemos nos apropriar do que a Bíblia nos oferece, pela imposição de mãos, pela fé, pela unção com azeite ou por algum outro meio. Doutrina inspirada pelos demônios. Uma resposta comum que você ouvirá quando alguém questionar se um cristão
em especial um cristão cheio do Espírito, pode ficar possuído pelo demônio é esta: definitivamente não. Conforme já mencionei, a razão por trás dessa resposta é que o Espírito Santo e um demônio não podem habitar juntos o mesmo corpo. Mas nossa experiência não confirma essa verdade, nem a experiência de Mob. Ele afirma: o fato desalentador continua a ser que os cristãos nascidos de novo, incluindo os líderes, têm dificuldades e problemas que não podem ser explicados com enfermidades naturais, nem como o infindável conflito entre a carne e o espírito. Não é segredo que muitos cristãos já entraram em extremo desânimo e terrível desespero. Lidamos com pessoas reais e com problemas reais. Hoje tenho plena convicção, não só de que um cristão pode ficar possuído por um demônio, mas também de que há demônios que operam no reino da teologia, levando as pessoas a intermináveis discussões e debates sobre doutrinas, em vez de suprir as necessidades do que estão feridos. Os demônios, na verdade, incentivam o ensinamento de que um cristão não pode ter demônio, pois os demônios ganham força quando permanecem escondidos. Eles podem operar de forma destrutiva, sem que sejam confrontados. Deus não nos salvou nem nos comissionou para o ministério, a fim de que fôssemos capazes de discutir sobre doutrina. Ele nos chamou para o ministério para que ajudássemos as pessoas feridas, machucadas e destruídas. Quando você entra em contato com alguém controlado por demônios, a resposta apropriada é expulsá-lo, não discutir se essa pessoa é cristã ou não. A resposta apropriada é ajudar essa pessoa. Jesus respondeu às necessidades de todos que o procuraram com problemas de possessão demoníaca. Embora, muitas vezes, nós consideremos as pessoas da Bíblia menos cultas que nós, elas, no entanto, tinham conhecimento suficiente para saber quando um problema era de possessão demoníaca. O fato é que hoje, muitas pessoas têm problemas causados por demônios, mas elas não reconhecem isso. E o que é bem triste, nem aqueles que supostamente deveriam ministrar a elas. Esclarecimento sobre a confusão referente à possessão demoníaca. Uma questão que pode confundir muitas pessoas quando pensam em cristãos e demônios é a ideia de ser possuído. Hollywood pintou um quadro de possessão demoníaco que, além de sensacionalista e incorreto, deixa uma imagem marcante em nossa mente. A imagem de uma pessoa com cabeça girando e olhos saltando para fora, sem qualquer controle sobre o seu corpo. Além disso, um dos sentidos da palavra possuído refere-se à posse, e isso leva as pessoas a pressupor que o cristão, se estiver possuído, são totalmente dominados e controlados pelo demônio. Isso, obviamente, é um equívoco. Derek Prince, em seu folheto intitulado Expelling Demons, Expulsando Demônios, discute as palavras gregas utilizadas na Bíblia para descrever a possessão demoníaca. No Novo Testamento, a palavra grega para demônio é daimonion, nas principais versões, traduzidas como frequência por diabo. No Novo Testamento, associado ao substantivo daimonion, encontramos o verbo na voz passiva daimonizomai. O sentido literal desse verbo é ser demonizado, ou seja, estar de alguma maneira sob a influência ou poder dos demônios. Nas versões mais conhecidas, esse verbo usualmente é traduzido por uma expressão como endemoniado, ou pela frase que tinha um espírito. Entretanto, não há nenhuma distinção no original grego que dê suporte a tais distinções traduzidas. Pessoalmente, ao contrário do que acontece com alguns cristãos, não tenho muito problema com o termo possesso. Na verdade, para mim, a palavra demonizado soa pior. E quando procuro a palavra possuir, no dicionário, um dos sentidos é simplesmente ser apropriado de. Meu argumento: se um demônio for proprietário de seu dedão do pé, ele possui essa parte do seu corpo. Isso não quer dizer que ele possua seu espírito, sua alma e seu corpo. Se ele for proprietário de apenas uma pequena porção, como um órgão de seu corpo, então há possessão em algum grau. Muitas vezes pergunto às pessoas que não acreditam em possessão demoníaca se o câncer é algo
demoníaco ou não. Muitos cristãos acreditam que as doenças são provenientes do diabo. Eis aqui uma questão simples. Qual é o problema real? O câncer que está no corpo ou algo que está fora dele? Se não estivesse no corpo, os médicos não cortariam o corpo para remover algo. Portanto, evidentemente, você pode ser cristão e ter algo em você que está possuindo determinado órgão de seu corpo e que, definitivamente, não é de Deus. E se você cresce que essa doença é a vontade de Deus para você, jamais iria ao hospital nem tomaria remédio. No entanto, até mesmo pecadores compreendem que a doença é algo errado e os médicos fazem de tudo que está ao alcance deles para combatê-las. Há algo em nós que combate a doença e a morte, pois sabemos que essas coisas jamais foram planejadas para Adão e Eva no Jardim do Éden. A constituição humana. Assim, se um cristão pode estar possuído ou demonizado, em alguma parte do seu corpo existiria algo proibido para o demônio? A resposta a essa pergunta ajuda a conciliar a questão sobre Jesus, Espírito Santo, habitando em alguém que necessita libertação. Primeiro, é importante compreender que todos nós somos constituídos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23. Quando Jesus entra na vida do cristão, ele entra no espírito dessa pessoa, de acordo com João 3:6. O que nasce do espírito é espírito. Segundo os outros elementos que constituem o ser humano, a alma, que é a mente, vontade e as emoções, e o corpo físico, são as partes sustentáveis a ataques demoníacos. Os demônios podem habitar nas áreas particulares da vida de um cristão, ainda que não possam habitar no espírito de um cristão, pois é ali onde Jesus e o Espírito Santo habitam. Portanto, quando dizemos que um cristão está possuído ou demonizado, não queremos dizer que um cristão pode ter demônios em seu espírito, mas que essa pessoa pode tê-los em partes da alma e do corpo físico. Para ilustrar isso, o Senhor começou a mostrar-nos a ideia de Jesus ir ao templo para limpá-los dos cambistas e dos vendedores desonestos. Esse fato foi mencionado em todos os 4 evangelhos. Mateus 21:12 a 14, Marcos 11:15 a 18, Lucas 19:45 a 48 e João 2:14 a 23. A palavra grega para expulsar é ekabalô, que quer dizer expulsar ou fazer sair. Essa é a mesma palavra utilizada em Marcos 16:17, quando Jesus disse: "Em meu nome expulsarão demônios." Bem, de acordo com 1 Coríntios 3:16, nós, os filhos de Deus, somos o templo do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o templo tinha 3 partes: o lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio externo. Essa imagem é um tipo ou representação de que nós, como seu templo, somos. A glória de Deus, Shekinah, ou a presença de Deus, estava no lugar santíssimo, que representa nosso espírito. Quando Jesus entrou no templo para expulsar os cambistas e vendedores desonestos, ele não entrou no lugar santíssimo, mas apenas no pátio externo, onde essas pessoas perversas negociavam. Essa é a imagem da libertação, do que Jesus quer fazer em nosso templo. Em nossa vida, pode haver ladrões demoníacos atuando nos pátios externos, corpo ou alma, embora eles não possam entrar no lugar santíssimo nosso espírito. Jesus quer expulsá-los, pois o templo de Deus jamais foi constituído para abrigar um covil de ladrões, e ele deve ser um local de adoração e de oração. Não é para o descrente. Eis aqui outro ponto interessante para levarmos em consideração quando ministramos a libertação. Libertação não é para o descrente. Ponderemos sobre o assunto. Que benefício obteremos com expulsão de demônios de um descrente? Se não for para a pessoa ser salva, os descrentes não podem manter sua libertação. Na verdade, de acordo com Lucas 11, 24 e 26, o descrente que recebe libertação será posteriormente habitado por 7 vezes mais demônios que antes. Acrescente a isso o fato de que a maioria dos descrentes não busca libertação. Quando eu era descrente, eu consumia drogas. Não ficava em casa clamando: "Deus, liberte-me das drogas." Ao contrário, só buscava encontrar mais droga para consumir.
não ficava no altar de uma igreja orando: ó Deus, liberte-me da minha raiva. Todavia, assim que me converti a Cristo e descobri que essas coisas em minha vida não lhe agradavam, comecei a buscar a Deus para a minha libertação, pois já tinha o direito a ela e o Espírito Santo já habitava em meu ser para me ajudar a preservá-la. O pão dos filhos. Como o ministério de libertação não é para o descrente, a quem ele se destina? Ao cristão. Na verdade, o ministério de libertação é direito nosso, garantido em nossa aliança com o Senhor. A fim de compreender isso totalmente, precisamos compreender o que é uma aliança. Deus é um Deus de aliança, e Ele faz aliança com seu povo. Na antiga aliança, o povo da aliança era formado pelos filhos de Israel. A nova aliança, o povo da aliança, é formada por judeus e gentios, que foram restaurados ao relacionamento com Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Embora haja algumas bênçãos que Deus dá a todos os povos, Mateus 5,45, há muitas outras que Ele direciona apenas para o seu povo da aliança. Toda bênção, qualquer que seja ela, cura, prosperidade, libertação ou milagres, é uma promessa apenas para o povo da aliança. Deus, em sua misericórdia, abençoará o povo fora da aliança por Ele ser um Deus misericordioso. Porém, essas bênçãos se fundamentam primordialmente na aliança. Em Marcos 7, lemos a história de uma mulher sírio-fenício, que procurou Jesus para que ele libertasse sua filha de um espírito imundo. No versículo 27, lemos: ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartem, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Embora a expressão pão dos filhos possa se referir a qualquer bênção de Deus, nessa história ela se refere especificamente à libertação. E Jesus diz que ela pertence ao povo de sua aliança. Esse é um direito da aliança. Os que estão fora da aliança podem receber um milagre fundamentado na misericórdia de Deus, mas a libertação é realmente direcionada para aqueles que têm aliança com Deus. Lucas 1, 71-73 afirma que Jesus veio para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que me odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança e juramento que fez ao nosso pai Abraão. Nessa passagem vemos que a vinda de Jesus trouxe salvação de nossos inimigos, o diabo e os demônios. E a seguir Abraão, com quem Deus fez sua aliança, entra em cena. De acordo com Gálatas 3,29, somos descendentes de Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, por intermédio da vinda de Jesus e de todas as provisões que Ele fez por nós. Deus cumpre as promessas que fez a nossos antepassados na aliança. Deus é um Deus de aliança. Lucas 1, 74-75 prossegue afirmando qual era o juramento feito a Abraão: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O propósito da libertação, portanto, é que possamos servir a Deus sem medo, em santidade e justiça todos os nossos dias. Sem libertação, é muito difícil viver sem medo, em santidade ou em justiça. Na verdade, é praticamente impossível. Pôr em ação a nossa salvação. Assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetuou em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, de 12 a 15. Alguns podem argumentar que a libertação depende totalmente de Deus, de modo que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, somos totalmente libertos, e não há mais que necessitemos fazer exceto crer.
Mas essa passagem mostra-nos o aspecto humano da libertação, que é pôr em ação a nossa salvação. A palavra para salvação no versículo 12 é soteria, que Tair define, o léxico grego-inglês no Novo Testamento, como libertação de molestamento dos inimigos. Mod fundamenta a definição de Tair. Conclui: Jesus libertou nosso espírito do poder de Satanás. Agora ele nos diz: põe em ação a sua libertação de molestamento dos inimigos até que você tenha libertado seu corpo e sua alma. Já recebemos literalmente milhares e milhares de cristãos que nos procuram em busca de libertação. O propósito deles era pôr em ação a salvação. Salvação é algo que abrange mais que apenas a aceitação inicial de Jesus Cristo. Salvação quer dizer cura. Salvação quer dizer libertação do pecado. Salvação quer dizer libertação da pobreza, da doença ou da influência demoníaca. Jesus veio e forneceu um remédio para todas essas coisas. Ele, por meio de seu sangue derramado por nós, também nos deu poder e autoridade para lidar com qualquer coisa em nossas vidas que não deveria estar lá. O processo é contínuo. A libertação é uma parte importante no que diz respeito a pôr em ação a nossa salvação. Nem sempre é consequência do pecado. Outra crença errônea é de que se o cristão tem um demônio, deve ser consequência de algum pecado em sua vida. É claro, se um cristão está praticando algum pecado ou vivendo na carne, não há meio de escapar de um demônio. O pecado e a carne andam com os demônios, como a água e a umidade. Você não pode ter água sem ter umidade. A umidade vem com a água e o pecado com os demônios. Se você habitualmente se envolve com as obras da carne, não está envolvido somente com o pecado, mas também com os espíritos demoníacos por trás dele. Entretanto, isso não significa que se o cristão tem um demônio, é porque ele está em pecado. Por exemplo, um espírito de rejeição ou um espírito de trauma pode vir sobre a pessoa não em consequência de suas próprias ações, mas em virtude da ação de outra pessoa. Alguns dizem que se alguém tem um demônio, é impossível que seja salvo ou santo, pois deve estar em pecado. Todavia, essas pessoas não reconhecem o fato de que há muitos tipos de espíritos que se utilizam de diversos pontos de entrada da vida da pessoa, os quais nem sempre são pecados. Outro ponto de entrada para os demônios pode ser o pecado hereditário, o pecado que passa por meio da herança genética da família. Se você está salvo, então liberte-se. Já avançamos muito desde o tempo em que acreditávamos que os cristãos não podiam ter demônios. Agora, quando as pessoas se salvam em nossa igreja, nós automaticamente partimos do pressuposto de que elas precisam de algum tipo de libertação. Assim, nós as levamos a passar por esse processo. Não questionamos se elas têm ou não um demônio, mas apenas quantos demônios elas têm. Isso pode parecer um tanto pesado, mas como acabei de salientar, a presença de demônios na vida de novos convertidos nem sempre é culpa deles. Eles podem ter herdado esses demônios por meio da herança genética de sua família. Biblicamente falando, se podemos ser afetados pelo pecado até a 4ª geração, está em Êxodo 25, considerando-se que a geração bíblica é de até 40 anos, podemos dizer que somos sujeitos à influência demoníacas daqueles que nossos ancestrais faziam há 160 anos. Isso quer dizer que se tornarmos como base no ano de 2000, somos afetados pelo que nossos antepassados faziam desde 1840. Mesmo se tivéssemos uma excelente genealogia, não podemos saber tudo que nossos antepassados fizeram em segredo nesse longo período de tanto tempo atrás. Além disso, quando as pessoas abraçam o Senhor, a maioria delas precisam de algum tipo de libertação, por causa da influência do pecado na vida delas. Independentemente de terem sido traumatizadas ou molestadas, ou de terem se envolvido com o pecado, cujas influências demoníacas são provenientes de suas próprias ações antes da conversão. Há muita corrupção e contaminação no mundo para que consigamos ficar imunes ao mal. Se somos ministrados, comissionados para ministrar ao povo de Deus da aliança, então devemos estar preparados para ajudá-los a tomar posse
do direito de libertação que a aliança com Deus lhe concedeu. Se não permitirmos que o povo de Deus receba a libertação fundamentados em alguma doutrina teológica errônea, negamos o que é direito dele, como povo da aliança. Desse modo, não podemos dizer que estamos aptos a ser ministros da nova aliança. Façamos como Jesus e ministremos o pão dos filhos àqueles que precisam dele.